começar com o resultado geral de Petrobras. Pergunta realmente, quero saber de você, como é que você avaliou esses números, esse resultado do segundo trimestre da nossa gigante petroleira? Olha, Paulo, para falar a verdade, né, apesar desses headlines, né, Petrobras, lucro cai 40% e tudo mais, na verdade foi um resultado bastante sólido, né? A gente tem que lembrar que o grande motivo dessa queda é a desvalorização do petróleo, que é algo que ela não tem controle, né? A Petrobras tem que entregar resultados sólidos, independente do preço do petróleo, né? É algo que foge do controle dela, e quando o preço do petróleo cai, ela tem que ser eficiente a ponto de ainda entregar margens interessantes, lucros interessantes, mas obviamente menores do que quando o barril de petróleo está acima dos US$ 100, como é essa base de comparação forte, né? Então, apesar dessa queda de lucro e de EBITDA, a gente ainda viu um EBITDA de 58 bilhões de reais, um lucro de quase 30 bilhões de reais, num cenário de preços de petróleo desfavorecidos, né, na comparação com os trimestres anteriores. Então, é um resultado que eu vejo como sólido, né, e apesar dessas quedas, foram quedas já esperadas pelo mercado, né? A gente também viu uma geração de caixa livre brutal de 33 bilhões de reais. E acho que o mais importante aqui é que, mesmo com todas aquelas desconfianças de que talvez o governo já estivesse forçando a companhia a vender combustível abaixo dos preços de custo, a gente viu uma margem do refino ainda positiva, né? O que indica que, apesar de alguma pressão, ela ainda não foi suficiente para fazer esse segmento dar prejuízo, por exemplo. Então, sim, analisando aí tudo e já considerando que ela não controla o preço do petróleo, foi um resultado que, na minha visão, foi um resultado bastante sólido. Assim, é lógico que com queda por causa da desvalorização do petróleo nos últimos trimestres, né? E aí não tem como você falou, vai pesar mesmo. Agora me explica uma coisa, tá? A Petrobras está entre as maiores baixas. Se os números vieram sólidos, por que está caindo tanto hoje? Assim, eu vou falar acho que do nosso caso aqui, né? A gente carregava as ações da Petrobras já há 1 ano e meio na nossa carteira de dividendos, mas começaram a acontecer algumas coisas nos últimos meses, como, por exemplo, a própria ação ter se valorizado bastante, ou seja, os múltiplos já não são mais tão deprimidos como eram, principalmente quando a gente colocou a ação lá atrás. Ela estava abaixo de 2 vezes lucros, hoje ela está a 3,5 vezes lucros, né? O dividend yield, que no ano passado, quando a gente inseriu aqui na nossa carteira, estava com um dividend yield esperado de quase 50% para o ano passado, né? E agora esse dividend yield, com uma nova política de distribuição de dividendos que foi revisada para baixo nos últimos dias, já caiu para cerca de 15%. Então, são fatores que vão diminuindo o risco, a atratividade e o risco-retorno dessa tese, né? Diminuindo a atratividade aí desse investimento. Então, lógico que eu não consigo entender a cabeça de todos os investidores que estão vendendo as ações hoje, mas eu entendo que hoje, né, com já aproveitando aí essa queda dos preços do petróleo, esses dividendos que foram anunciados, mas já caindo com relação aos últimos trimestres, porque já estão seguindo a nova política de distribuição, né, de essa queda na expectativa de distribuição dos dividendos. Então, tendo que acho que o mercado, de maneira geral, esteja avaliando que a atratividade dessa tese já não é mais tão boa quanto foi, né? E aí, talvez, hoje foi uma confirmação, né? Diminuição do lucro, ainda que esperado, uma diminuição do lucro, diminuição dos dividendos, e também, né, pode ser que a gente tenha, daqui para frente, uma maior dificuldade na questão do reajuste de preços, né? Por quê? Porque o grande medo do mercado nessa tese, em relação à Petrobras, era que ela começasse a vender combustíveis com subsídios, ou vender combustíveis com prejuízo, né?
porque isso a gente sabe, né? Isso tem uma grande influência política, para a companhia aumentar preço de combustível acaba atrapalhando a popularidade do governo. Então, é uma questão que sempre foi muito sensível, né? Não é desse governo, é de todos os governos, né? E só que desde o começo do ano, apesar de todo o discurso populista do governo de reclamar dos preços de combustíveis, o que a gente viu foi uma queda do petróleo no mercado internacional, o que ajudou a Petrobras a reduzir os preços de combustíveis sem precisar oferecer subsídio para a população, sem precisar vender abaixo do preço de custo, né? E isso foi uma questão positiva e até o mercado gostou desse movimento. O problema é que agora o petróleo está subindo, né? Então, nas últimas semanas, a gente tem visto o petróleo subir. E se continuar nessa toada, a gente vai entrar aí num momento de esclarecimento aí, porque vai acontecer o seguinte: ou a Petrobras vai reajustar esse preço para cima, talvez comprando uma briga com o governo, ou ela não vai reajustar esse preço, e aí vai deixar muito claro para o mercado que ela vai começar a perder muita margem no segmento de refino e talvez até operar no prejuízo nesse segmento para não descontentar a população e o governo, né? Então, acho que tem muitas coisas aí pela frente que podem estar explicando esse mau humor do mercado. Como eu disse, né? A gente aqui embolsou os ganhos, a gente conseguiu ganhar aí quase 100% com as ações da Petrobras nos últimos 18 meses, mas a gente entende que nesse momento o risco-retorno já não está mais tão favorável e talvez a percepção do mercado, do resto do mercado, de uma maneira geral, esteja em linha com a nossa, né? Também foi assim, porque, que nem você comentou agora, diversos riscos, né? E a gente também teve anúncio da Arábia Saudita, com prorrogação também diminuição, né, da oferta do petróleo, lá na Rússia também. Então, são questões aí, na verdade, que tendem a aumentar ainda mais o preço do petróleo, né? Foi prorrogado aí até setembro, então acaba causando um pouco de insegurança nos investidores, pelo que eu posso perceber. E você falou aí também desses ganhos que vocês tiveram com Petrobras, né? A gente teve agora o reajuste nos dividendos, você falou aí do resultado sólido, mas, ao que me parece, vocês tiraram Petro 4 da carteira do Vacas, né? Que é a carteira ali de dividendos. Aí eu queria entrar um pouquinho mais, aprofundar aqui, queria que você explicasse um pouquinho mais por que vocês tiraram, né? E o que o investidor que tem Petro 4, o que ele deve fazer, se é hora de vender. Explica mais um pouquinho essa questão aí de Petro 4 mesmo. Tá, então vamos lá. Por que a gente colocou Petrobras na nossa carteira lá atrás, né? A gente colocou em abril de 2022. Era uma época que a gente tinha preços de petróleo muito atrativos, porque foi logo depois da guerra na Ucrânia, né? Que começou a guerra na Ucrânia, então o petróleo estava acima dos $100, o que significava preços muito bons para a Petrobras. Segundo motivo, naquela época a Petrobras estava negociando abaixo de 2 vezes lucros, que é muito barato, né? Mesmo para uma companhia que costuma negociar por múltiplos baratos, por causa de todos os riscos políticos e tudo mais, era um patamar de preço muito baixo, né? Ou seja, com muita margem de segurança. Terceiro ponto, a Petrobras, naquele momento, tinha uma política de desinvestimentos. Então, era uma companhia que estava vendendo ativos pouco rentáveis, né? E focando os investimentos no pré-sal, basicamente, que é um ativo que para ela é muito rentável, né? Todos esses fatores juntos significavam uma perspectiva de dividend yield de 50%, né? Por mais que você tenha riscos políticos e por mais que você sempre, que a gente costuma falar, né, que você durma com o olho aberto, porque ser sócio do governo nunca é uma coisa muito tranquila, quando você tem uma perspectiva de 50% de dividend yield num ano, você tem muita margem de segurança, né? Então, por mais que coisas ruins aconteçam, muita coisa já está no preço. E à medida que o cenário começa a melhorar,
a tendência é que isso se reflita numa apreciação das ações. E foi exatamente isso que aconteceu. Coisas ruins aconteceram desde que a gente colocou as ações lá. A gente teve também uma disputa eleitoral que não foi muito boa para os acionistas, porque teve muita volatilidade, mas no fim de 18 meses a ação, em termos de apreciação da ação mais dividendos, a gente teve um ganho aí de quase 100% nos papéis, né? Deixou o Ibovespa muito para trás, né? Foi porque a Petrobras virou uma empresa maravilhosa? Não, mas porque já tinha tanta coisa ruim embutida naquele preço, naquele momento, que uma simples não catástrofe já seria o suficiente para a gente ter bons ganhos, que foi o que aconteceu, né? Hoje, a gente tem um múltiplo de preço-lucros que é quase o dobro do que a gente tinha 18 meses atrás. Hoje, a gente tem um dividend yield, e aí vamos voltar um pouquinho, né? Um dividend yield muito mais baixo, por quê? Porque a ação subiu muito, então, mesmo que a política de dividendos não mudasse, né? O simples fato da ação subir e ela continuar pagando os mesmos dividendos já significaria uma redução do yield, então esse é um primeiro fator. Segundo fator, aquela política de desinvestimentos, de vender ativos ruins, isso foi congelado e provavelmente será revertido, ou seja, ela vai começar a gastar mais dinheiro comprando outros ativos que não são tão rentáveis quanto o pré-sal, né? E terceiro, você tem, para subsidiar esse movimento, você tem uma redução do que a gente chama do payout, né? A companhia anunciou na sexta-feira passada que ela ia reduzir a proporção do caixa gerado distribuído na forma de dividendos, ou seja, você tem muitas coisas apontando para uma redução dos dividendos e hoje a perspectiva de dividend yield da companhia está em torno de 15%, né? E aí, quando você começa a colocar os outros riscos na balança, né, uma coisa é você investir numa ação que, por mais que tenha ali riscos políticos de interferência, você está recebendo um yield de 50% no ano. Outra coisa é você investir numa empresa que ainda tem esses riscos políticos, mas que está te pagando 15% de yield no ano, né? Poxa, a Selic está 13% ainda nesse momento, né? Então, neste momento, olhando aí uma perspectiva de risco-retorno, por mais que a gente ainda entenda que as ações estejam baratas, a gente entende que, dado todos esses novos parâmetros, digamos assim, a gente entende que o cenário já não é mais tão appealing, que a gente fala, né? Não é mais tão... não tem tanto potencial como já teve no passado. Então, pode ser que as ações continuem se valorizando? Pode sim, se nada de ruim acontecer, se o governo não interferir, enfim, várias coisas aí boas acontecerem, mas a gente entende que o cenário já não é mais não tem tanto potencial aí para as ações pela frente, né? Dados Principalmente quando você fala em dividendo, né? Exatamente. Dados os riscos e principalmente esse fato de você não poder contar mais com tantos dividendos quanto você contava lá atrás. O que vinha atraindo bastante, né? Estava distribuindo muito, então agora realmente impactou bastante. E aí, então, quem tem Petri 4 hoje deveria vender? Na nossa visão, sim, exatamente por causa disso, né? De todos esses fatores que a gente falou, de um múltiplo hoje já muito mais em linha com o que foi no passado, ou seja, não é mais um múltiplo tão descontado quanto estava no ano passado, um dividend yield que já não nos parece suficiente para segurar algumas notícias ruins, né? Então, quando você tem um dividend yield tão elevado, pode vir uma notícia ruim ou outra, e o mercado fala, tudo bem, estou recebendo aqui 50% de yield, 45% de yield, posso continuar mesmo com notícias ruins. Quando o yield está mais baixo, a capacidade do investidor suportar notícias ruins, ela diminui, porque ele não está sendo tão bem remunerado por notícias ruins, né? Então, acaba que o risco-retorno, de novo, diminui bastante. E na nossa visão, hoje o cenário já não é mais tão atrativo. Então, por mais que a gente goste ainda do papel, né, a gente prefere ficar de fora, e quem tem as ações, na minha visão, neste momento, já não está sendo
tão bem remunerado, dados os riscos que ainda existem sobre essa tese. E qual que seria a nova estratégia? Vocês tiraram... o investidor vai vender Petri 4. Tem alguma outra ação que vocês colocaram no Vacas que vai, né, compensar alguma coisa? Ou seria melhor distribuir nas vacas que já tem? Qual que é a estratégia de vocês agora, tirando o Petri 4 do Vacas? Neste momento, a gente preferiu redistribuir nas outras ações que a gente tem na carteira, né? A gente está confortável com as teses que tem lá. A gente estava com 11 vacas, né? Que é um número até grande, então a gente preferiu ficar com apenas 10 e redistribuir esse montante entre elas. A gente entende que hoje a carteira está mais equilibrada, principalmente porque na semana passada a gente colocou uma ação mais ligada ao financial deepening, né, que é ajudada por essa queda da Selic. Então, nesse momento, a gente entende que está com a carteira balanceada, mas se tiver novidades, a gente traz para vocês aqui.